Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que a gente integra Python e Power BI, duas coisas aí que eu trago no canal que eu gosto bastante, e hoje a gente vai conseguir ver como que a gente faz para essas duas coisas conversarem, né? Então a ideia desse vídeo é a gente utilizar Python para criar algumas visualizações dentro do Power BI. Aqui no canal eu já fiz com vocês, tá? Vários tipos de automações com Python onde a gente gera gráficos, né? Então, por exemplo, juntar vários arquivos e gerar alguns gráficos, fazer algum tipo de ETL, gerar alguns gráficos, e todos aqueles ensinamentos vão ser utilizados aqui, porque a gente vai criar aquelas visualizações que a gente já criava anteriormente, só que a gente vai conseguir colocar isso dentro de um dashboard no Power BI. Então vai ser bem legal e eu espero que vocês gostem. Sem enrolação, eu já estou com o Power BI aberto aqui e eu vou conectar esse Power BI a um arquivo Excel que a gente até utilizou aqui na aula de tabela fato dimensão, um arquivo qualquer, uma tabela de vendas aqui, referente a produtos e estados, tá? Só para a gente ter uma base de dados para criar visualizações, tá bom? Eu vou clicar aqui para transformar, mas enquanto ele vai carregando aqui, eu vou pedir rapidamente para você, né, que está assistindo essa aula gratuita, que considere aqui se inscrever no canal. Claro, se você gostar do conteúdo, e principalmente me ajuda aí deixando o seu like e principalmente compartilhando esse vídeo. Se você pega esse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp, tá? Ou posta lá no LinkedIn, me marca, isso me ajuda demais, porque dá trabalho aqui criar conteúdo gratuito, e a moeda de troca aqui é você deixar o seu like e compartilhar. Então conto aí com a sua força por esse ensinamento gratuito e todos os outros que eu venho trazendo aqui, tá? Espero poder crescer mais o canal e trazer mais coisas aqui gratuitas para você. Então dá essa força aí, agora que você já deixou o seu like, se inscreveu, vai compartilhar. Eu tô aqui, já vou rapidamente, tá? Vou só nem vou fazer nada, só vou fechar e aplicar. Ele já pegou ali os dados e tal. É uma tabela, vocês viram, uma tabela comum de vendas, tá? Tem o produto e quanto vendeu numa data. Não vou entrar em modelagem, nada. A ideia aqui é só montar um gráfico em cima disso. Para montar um gráfico em cima disso, eu vou usar Python, tá bom? Então, para isso, eu vou vir aqui no Power BI. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no nosso Python Visual, né? Que é justamente o que a gente quer trabalhar aqui. E esse visual aqui, ele funciona da seguinte maneira: a gente passa dados do nosso modelo de dados e através desses dados criamos scripts em Python para gerar uma visualização. Eu sei que parece um pouco complicado, mas com uma linha de código a gente vai gerar um gráfico aqui, tá bom? Mas antes de eu conectar aqui, eu preciso mostrar para vocês que nós temos uma engrenagem onde a gente tem que ter o Python instalado no computador que vai rodar esse dashboard, tá bom? Então se eu vir aqui em Python Scripting, ele está apontando para onde meu Python está instalado e qual IDE vai ser usado para rodar esse Python. Por quê? Porque o Python, tá? Para você que não entende nada, nunca viu meus vídeos aqui, chegou aqui agora, Python é uma linguagem de programação. Para essa linguagem de programação rodar, eu preciso, né, de como se fosse o próprio Python para executar essa linguagem. Ele vai ler o meu script e executar alguma coisa. Então a gente tem que instalar o Python no computador que está rodando este Power BI. Aí, se você quiser, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver a primeira aula de Python que tem aqui no canal, onde eu ensino, nossa, eu falei tudo errado, onde eu ensino você a instalar Python no seu computador, a instalar até um IDE, né, um VS Code, para você começar a desenvolver, né, em Python. Mas tem ali tutorial, se você quiser, só procura Python no Google também, clica no primeiro link, baixa e instala, que já vai conectar direto no seu Power BI aqui, você não precisa fazer nada, ele já detecta automaticamente o caminho do Python, tá bom? Então eu tinha que falar isso aqui rápido, porque se você for abrir o Power BI e clicar aí, talvez o Python não esteja instalado no seu Windows, você tem que instalar. Veja lá a primeira aula de Python aqui no canal. Beleza? E pronto, se já tem o Python instalado, vamos seguir adiante daqui. Então temos o Python instalado, se não tem, assista a aula. E agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho que conectar, ele é um visual, né? Então eu tenho que conectar dados ao meu visual, assim como qualquer outro visual aqui no Power BI, né? Então se eu vim aqui, por exemplo, criar um gráfico de barras, né, comum aqui no Power BI, o que eu faço? Eu coloco o visual, aí depois que eu coloquei o visual, o que eu faço? Eu venho aqui na tabela de vendas e o visual está preparado para receber, né, o estado e unidades vendidas, né? Ele já sabe que ele vai receber um valor e um eixo. Então ele monta para mim automaticamente este gráfico aqui com estado e unidades vendidas num gráfico de barra. Já no Python, o que eu tenho que fazer? Eu vou passar para ele as colunas, os dados, eu jogo tudo lá, e no editor de script, né, no código, na codificação,
aí sim eu vou falar para ele o que ele deve fazer, diferente do visual, que automaticamente já entende tudo o que tem que fazer, tá bom? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou selecionar o visual e vou colocar aqui para ele o estado e as unidades vendidas. Então tá vendo? Values, ele joga tudo dentro do script e esses dados vêm para cá num data frame, né? A gente chama de dataset, mas ele usa o pandas para simplesmente jogar isso num data frame, né? O que é um data frame para ficar fácil, para não complicar a cabeça de quem não é programador, né? Um data frame é uma tabela de dados, né? E através dessa tabela de dados eu posso manipular, posso multiplicar tudo por 1, posso juntar com outras tabelas, né? Que é o que a gente fez na aula, na última aula de Python do canal, se não me engano. É a aula onde eu pego 3 arquivos Excel, junto tudo. Então eu uso pandas, eu pego várias tabelinhas, né, e junto tudo numa só maior, por exemplo, né? Então eu pego vários data frames e jogo em um só. Então data frame, para ficar fácil na sua cabeça, uma tabela, tá, de dados. Através dessa tabela de dados eu consigo fazer o quê? Gerar gráficos, né? Ou seja, um gráfico de pizza, de barra, dispersão, vários gráficos que nós temos disponíveis aí usando Python e uma outra biblioteca que é a Matplotlib, tá? Que a gente já usou no canal. Então se você está assistindo esse vídeo aqui e já acompanha o canal, você está percebendo que tudo que eu ensino aqui no canal se conecta de alguma maneira em algum certo momento, né? A gente aprendeu bastante coisa de Python aqui, de como manipular dados, gerar gráficos, e agora aprendendo sobre Power BI, você percebeu que tudo aquilo que a gente viu aqui no canal de gerar gráficos dá para encaixar em algum momento aqui no Power BI. Muito legal isso, né? Então, aqui nós temos algo que ele gera automaticamente, que é um dataset, né? Então, ele pegou e fez o seguinte, usando uma biblioteca chamada Pandas, que tem uma aula no canal só sobre pandas aqui, é mais para você entender como funciona, tá? Se você quiser se aprofundar no pandas e como gerar os gráficos, tem outras aulas separadas no canal, tá? Então aqui ele pega o pandas e cria um data frame usando, né, os dados que você passou aqui automaticamente. Se eu tiro aqui, ó, ele não vai fazer mais nada ali porque ele já gerou, beleza? Mas na hora que a gente colocou aqui, automaticamente ele gerou esse código aqui para mim. Então eu tenho um dataset com os dados do data frame. Então eu tenho aqui uma tabela com esses dados. Beleza? Ele remove duplicatas aqui, tá? Remove as linhas duplicatas, ele já faz isso aqui automaticamente. Aí, por último, eu vou gerar um gráfico. Como que eu vou gerar um gráfico? Usando o Matplotlib, né? Que, por um acaso, a gente já fez alguns vídeos no canal. Inclusive, eu tenho um aberto aqui, ó. Onde a gente simplesmente aprendeu a usar pandas, NumPy e Matplotlib para fazer cálculos usando Python. Então, quando eu clicar no play aqui desse script em Python, olha o que acontece. Ele gera para mim, ó, um gráfico de barras, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui nesse script, tá? Passando por cima, eu simplesmente leio arquivos Excel e gero um gráfico. Que, em sua parte aqui no Power BI, o arquivo já está lido, né? Eu já tenho os dados aqui, então qual parte que eu tenho que fazer? Cálculo e gerar gráfico. A parte de leitura já está feito. Basta eu calcular algo e gerar o gráfico. Como que eu faço isso? Usando a biblioteca Matplotlib, que eu citei aqui algumas vezes. Então, para isso eu vou importar, ó, import Matplotlib, que é a biblioteca que a gente gera gráficos, tá bom? E usando essa biblioteca, eu vou simplesmente pegar esses dados que estão no meu data frame e gerar um gráfico de barra. Só que para eu gerar um gráfico de barra, né, eu tenho que agregar. Como assim agregar? Se eu colocar aqui, ó, plt.show, só que para aparecer alguma coisa ali, eu tenho que plotar, né? Porque o que está acontecendo? Ele está tentando mostrar um gráfico que não existe, não foi plotado, né? Que a gente fala aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou agrupar as unidades vendidas por estado para plotar um gráfico de barras igual esse aqui. Então, ó, olha que legal. Por quê, né? Para vocês entenderem. Aqui ele está somando tudo que é de Rio de Janeiro. Aqui é soma de tudo que é São Paulo. Então, é um agrupamento da soma por estado. Aqui tem o estado, né? E as barras é a soma agrupada desses estados, tá bom? Então, se eu vim aqui, ó, e colocar o meu dataset, vai ser igual a ele mesmo, né? Só que eu vou pegar ele e agrupar group by coluna estado, ou seja, eu vou jogar a coluna estado e somar todo o resto. Então ele vai agrupar, ele vai somar por estado, ele vai pegar tudo e fazer uma soma por estado. E aí, após fazer essa soma, eu vou falar o seguinte, tá vendo o dataset? Plote ele
né, no meu visual. Então, ó, eu fiz peguei os dados da tabela, agrupei por estado e somei, né? E aí eu tô falando, depois que você agrupa e soma, plote isso no visual. Só que eu tenho que passar aqui um parâmetro kind bar, ou seja, o tipo do gráfico é barra. Se colocar um play aqui agora, ele ainda tá dando um erro. Para eu saber em qual lugar está o erro deste código aqui, basta eu clicar em ver detalhes, ele vai falar para mim, ó, o erro está nesse data frame, nessa linha aqui, ó, na linha 18. Beleza? O que isso significa? Significa que esse código aqui não funciona, né? Por quê? Porque se eu ler aqui, ó, o código abaixo para criar o data frame e remover duplicadas sempre é executado, tá? Ou seja, e roda primeiro no seu script. Ou seja, esse dataset é os dados daqui sendo colocado em memória para eu usar. Então eu não devo tirar esse comentário daqui, é algo para eu lembrar que já existe um dataset e eu trabalho com ele. Diferente do VS Code, né? O VS Code, né? Quando eu vou criar um script do zero, quando eu vou escrever um script em Python do zero, o que eu faço? Eu crio o data frame lendo um arquivo Excel, lendo um arquivo de texto, tem que ler o arquivo. Mas como eu falei para vocês, aqui no Power BI, os dados já estão lidos e carregados na memória. Então, já existe um dataset para eu usar, a variável dataset, é com ela que eu trabalho. Então, eu não posso, não adianta eu descomentar ou comentar, o correto é deixar comentado aqui para eu não ter esse erro aí, né, que ele me deu, tá bom? Agora sim, ó, importei a Matplotlib, agrupei por estado, fiz a soma, falei que meu gráfico é do tipo barra e agora quando eu der um play, aqui está um gráfico, deixa eu até aumentar aqui, né, e sair fora. Aqui está, ó, o gráfico de barras, tá vendo? Só que se eu observar aqui esse gráfico, né, tá batendo em 120 aqui, enquanto esse tá batendo a mais de 400. E o gráfico é a mesma coisa, né? Por que que isso acontece e como que a gente soluciona aqui, né? Simplesmente, galera, porque se eu olho aqui na tabela, ó, São Paulo tem 2 tangerinas no mesmo dia. 2 lançamentos iguais. E a gente leu lá, né, e vamos ler novamente, que no script em Python, ó, o que ele fala? O código, né, não tem como, ele sempre vai executar primeiro, e ele remove dados duplicados, que é aquele caso, 2 valores para o mesmo dia acaba sendo removido. Para solucionar isso, né, para você já não cair nesse problema, a gente tem que ir lá no ETL, né, no Power Query, e criar uma coluna de índice, tá bom? Então eu tenho que ter essa coluna, né, para que isso não aconteça. Então eu vou criar uma coluna de índice aqui, tá vendo? Então agora os dados não vão estar mais duplicados, né, porque eles têm um ID único. Vou fechar e aplicar. Se sua tabela tivesse com índice ou algo do tipo, já iria funcionar tranquilo, tá? Então, ó, se eu der um play ainda não vai funcionar, tá? Ó, se eu der um play ainda não atualizou, tá vendo? Ainda está em 120. Por que isso? Porque eu tenho que primeiro jogar o índice no meu cálculo, né? Mas mesmo colocando o índice, ainda não vai dar certo. Por quê? Porque ele vai fazer o agrupamento pelo índice. Eu tenho que jogar o índice para na hora que ele desce duplicados, ó, ao duplicar, ao remover duplicados, o índice não deixa remover as linhas iguais, beleza? E aí o que eu vou fazer? Como ele já removeu os duplicados e não tinha nada duplicado, agora eu posso eliminar a coluna do data frame, tá? Mas o que eu vou fazer é o dataset, eu vou simplesmente no dataset dropar a coluna index, tá? E coloca aqui o 1, beleza? Então o que eu fiz? Eu usei a coluna índice para na hora que ele tentar remover duplicados, não remover linha nenhuma do meu data frame, e aí posteriormente eu dropo, tá? Por que isso? Porque, como eu disse, ele faz isso automaticamente, não tem o que fazer aqui no visual. Ele vai simplesmente criar esse data frame e remover duplicadas automaticamente, então você tem que correr para isso aqui. Agora, quando eu der um play, aqui está, agora sim, né, batendo, né, com os 400 e tudo mais, os valores estão iguais. Aí, galera, a partir daqui você pode criar seus próprios visuais customizados usando o Matplotlib, ou seja, você pode avançar
um pouco mais nos visuais além do que o Power BI tem aqui, né? Então você consegue criar coisas avançadas com Python, fazer cálculos diferentes, né, do DAX com o próprio Python e gerar aqui os seus visuais. Então eu já trouxe como criar o gráfico aqui dentro, dentro do visual de Python. Beleza? Aí eu conseguiria, por exemplo, mudar a cor, mudar o tipo de gráfico. Aqui eu usei o de barra, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, color red. Aí você pode ir brincando à vontade usando o Python aqui. Bastaria pesquisar sobre Matplotlib, né? Ou pandas e fazer cálculos usando pandas para depois gerar os seus gráficos aqui. Beleza? Fiz algo simples, mas já com uma pitada de coisa avançada, que seria solucionar um problema que pode acontecer aí no seu index, tá? Então você já sabe que se tiver dando dados estranhos, é porque removeu as duplicadas, tem que ter a linha de índice aí para não dar problema nenhum. E recomendo muito que vocês vejam as aulas de Python, que eu fiz alguns tipos de gráficos, né? Primeira aula que você aprende pandas, NumPy, Matplotlib, porque ela vai te dar uma visão melhor disso tudo que a gente fez aqui, não vai te confundir, tá bom? Então por essa aula é isso. Agradeço muito a você que assistiu até aqui. Se você assistiu aqui até o final, comenta a palavra tangerina. Se você comentar a palavra tangerina aqui embaixo nos comentários, só eu, você e quem realmente assistiu até o final, não assistiu uma parte e saiu fora, vai entender. E já deixa aí seu feedback, né? Se você curtiu a aula, o que você gostaria que eu fizesse a mais aqui, que se eu trouxesse mais vídeos de Matplotlib para vocês aprenderem a fazer gráficos mais complexos, né? Que vocês quiserem, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, conto com a sua força, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aí. Valeu!